oficialmente definida como a cultura de organismos no meio aquático, a aquacultura pode ter diversos propósitos, tais como o repovoamento para atividades da pesca, a conservação de espécies aquáticas, a produção de isco vivo para a pesca ou a alimentação humana, entre outros. De facto, potenciada pelo crescimento exponencial da população e consequente pressão antrópica, a aquacultura é a agroindústria de maior crescimento mundial, tendo em 2012 produzido 42,2% do total dos produtos de pesca consumidos mundialmente. Não é, pois, de estranhar que a região autónoma da Madeira, com a escassez de espaço terrestre e uma baixa produtividade primária dos mares, tenha também apostado neste veículo de produção alimentar, potenciando o facto de ser uma ilha. Aqui atrás de nós foi onde começou a primeira experiência em aquacultura na Madeira, foi em 1996. As primeiras aulas tinham uma estrutura diferente das que têm atualmente. Havia uma estrutura à superfície da água, superior à água, em que permitia a alimentação dos peixes. Essas estruturas eram muito caras e optou-se por este tipo de gela que, em termos são mais económicas e, no fundo, garantem a mesma produtividade. Como disse, esta experiência iniciou-se em 1996 com a introdução de juvenis de dourada para engorda e os estudos concluíram que era uma espécie que estava muito adaptada aqui ao Mar da Madeira, tinha um crescimento muito interessante comparado com outras regiões ou com outro tipo de mar, quer no Mediterrâneo, quer mesmo no próprio Atlântico. E isso porquê? Porque as nossas águas têm uma temperatura média entre 17 e 24 graus, o que permite um crescimento mais rápido, comparando com outras zonas do mar, noutros sítios, e que nos garante aqui digamos, a produção mais em 3 a 6 meses, antecipar a produção, o que é muito vantajoso em termos de económicos e, portanto, os custos de produção são menores. Como consequência dessa aposta governativa na área da piscicultura, a região possui hoje 2 empresas concessionadas que têm a aquacultura como base produtiva do seu negócio: a Aqua Bahia e a Ilha Peixe. Esta é uma experiência pioneira feita pelo Governo Regional no sentido de motivar os produtores a se instalarem neste tipo de atividade, da aquacultura em mar aberto. Neste momento existem 2 produtores e estão em licenciamento outros 5. O que significa dizer que nós vamos aumentar a produção muito significativamente, sendo que atualmente o rendimento destas 2 explorações são cerca de 2,5 milhões de euros. O que pensamos é que em 2020 o valor será muito superior, a rondar os 12,5 milhões, o que significa dizer que é um valor muito equivalente àquilo que é o valor da produção, da extração de peixe selvagem. Este é muito importante para a economia da região e para que isto tivesse acontecido foi necessário fazer outras investigações, outros estudos, nomeadamente a instalação do Centro de Maricultura da Calheta, que permite a produção de alvens ou de peixes juvenis para fornecer aos produtores, e isso naturalmente que é uma mais-valia, porque há uma garantia dos produtores em que têm peixe para meterem nas suas jaulas, depois para fazerem a engorda. O Centro de Maricultura da Calheta, inaugurado em outubro de 2000, é atualmente uma infraestrutura sob a tutela da Secretaria Regional da Agricultura e Pescas e Direção Regional de Pescas. Situada na frente mar da Vila da Calheta, que tem por função o apoio ao desenvolvimento da aquacultura marinha na região autónoma da Madeira. Possui um conjunto de infraestruturas e equipamentos que permitem a investigação e desenvolvimento técnico e, posteriormente, a aplicação dos resultados destes trabalhos em projetos piloto, para testar a sua validade em escala comercial. Como o próprio nome indica, o centro trabalha no meio aquático marinho e surge após os primeiros estudos feitos cá na região e que demonstraram a possibilidade de se fazer aquacultura de peixes de uma forma enquadrada em jaulas, em offshore, portanto sistemas de mar aberto,
E esse tipo a partir dessa primeira fase de trabalhos, chegou-se à conclusão de que para haver um apoio direto aos privados e facilitar o investimento na região, seria necessário criar um centro com diferentes valências. Um centro em que se fizesse a investigação das espécies locais de potencial para a aquacultura. Dessa forma, não só trabalharíamos com as espécies locais, mas promoveríamos também a diversificação de espécies, algo que é necessário à sustentabilidade da indústria. Por outro lado, um centro que promovesse a formação de técnicos localmente, quer do ponto de vista científico, quer técnico. E, por último, um centro que tivesse alguma capacidade de produção de juvenis que pudesse providenciar a indústria. No que se refere à produção de juvenis, o centro está preparado para fazer a sua produção, tendo peixes reprodutores em cativeiro, dos quais se obtêm os ovos, que posteriormente são incubados em grandes tanques e é proporcionada uma condição ambiental para que essas larvas cheguem ao estado juvenil. Para que isso aconteça, nós temos no centro a capacidade para produzir microalgas. São espécies selecionadas e são espécies pequenitas que nós produzimos em grande volume. Microalgas essas que são usadas para fazer a produção de rotíferos e artémias, pequenos organismos, que são usados na alimentação das larvas que nós produzimos. Ao fim de um certo tempo da produção, utilizando rotíferos e artémias, as larvas são adaptadas à alimentação inerte. E a partir dessa fase começam a ser cultivadas em tanques específicos para a cultura de juvenis, aguardando a sua transferência para os produtores de cada região que fazem cultura de peixe em jaulas. Pese embora o contributo do Centro de Maricultura na produção de juvenis, esta é ainda incipiente, sendo o grosso das necessidades importadas. A grande maioria dos juvenis importada de Espanha ou de França chega à região dentro dos caminhões próprios para o seu transporte, que desembarcam e seguem diretamente para os locais de descarga. Cada caminhão destes transporta 200 mil juvenis por viagem, que é a capacidade de cada jaula. No caso que agora acompanhamos, o caminhão proveniente de França descarrega a sua carga no cais da Ribeira Brava para uma das jaulas da Ilha Peixe. Uma vez concluído todo o processo de transbordo, a jaula é rebocada para o seu polígono de exploração, onde permanecerá até que os peixes concluam o seu processo de crescimento. Para além da referida importância no apoio direto ao desenvolvimento económico na área da aquacultura regional, o Centro de Maricultura da Calheta tem também outras valências de importância científica para a região. Atualmente, nós fazemos a cultura de outras espécies, também em forma de investigação. Desenvolvemos trabalhos de investigação para fazer a cultura dos
dos meros. É uma espécie que tem interesse do ponto de vista da conservação. Aí não será um interesse comercial, mas será um interesse na área da conservação e, eventualmente, fazer a devolução de alguns juvenis ao estado selvagem. E o centro posiciona-se, neste momento, para fazer uma renovação, uma passagem para uma componente de investigação de grande peso, com instituições internacionais e também sempre de braço dado com uma organização que recentemente foi formada cá na região, um consórcio de diferentes instituições ligadas à investigação do mar. Refiro-me ao Observatório Oceânico da Madeira. E é no seio do Observatório e dos trabalhos que têm sido nesta área feitos pela Direção Regional de Pescas que nós projetamos o futuro, procurando uma colaboração com centros de investigação internacionais e dirigindo o nosso esforço para a produção e a aquacultura em mar aberto. Esse que será o futuro da produção de peixes e a forma de nós providenciarmos a proteína necessária à população mundial. Para percebermos melhor todo o trabalho que envolve a produção ligada à aquacultura, acompanhamos uma equipa no seu trabalho diário. O processo começa com o carregamento na embarcação da empresa, da ração para a alimentação, das caixas para o transporte do peixe capturado e gelo para a conservação do mesmo durante o transporte. Chegados ao polígono de exploração, dá-se início, em primeiro lugar, à alimentação dos juvenis de dourada. Tarefa que é executada manualmente, pois o tamanho dos animais ainda não implica uma intensa disputa pelo alimento, significando isso uma menor necessidade na concentração e no volume do alimento introduzido na jaula. Até o peixe atingir as 150 gramas, este trabalho de alimentação é feito 2 vezes ao dia. No caso dos animais acima desse peso, passa a ser diário. Numa das jaulas do complexo, está também em ensaio uma nova espécie piscícola, o charuteiro, para avaliação do seu potencial de crescimento em aquacultura. Portanto, aqui estamos a proceder à alimentação dos juvenis de charuteiro. É uma espécie que estamos a ensaiar a ver qual é o crescimento que tem aqui nas águas da Madeira. Temos uma rede de sombreamento porque o peixe fica melhor com a sombra do que o sol direto. Portanto, o peixe nota-se que fica melhor com a sombra, por isso temos esta rede de sombreamento que na dourada não é necessário, porque a dourada não necessita de estar na sombra. A dourada leva cerca de 10 a 12 meses a atingir o tamanho comercial, dependendo da temperatura da água no inverno. Quando atinge o tamanho comercial, em média as 300 gramas por indivíduo,
cada jaula alberga cerca de 60 toneladas de peixe. Assim, na fase final de crescimento, a luta pela obtenção do alimento é bastante mais intensa e o processo de alimentação obriga à utilização de um equipamento mecânico que permita tirar para dentro da jaula um volume muito maior de ração, bem como fazê-lo mais rápido e abrangendo uma área maior. Concluído o ciclo de crescimento, o peixe é capturado através de uma rede de cerco que é tirada para dentro das jaulas, num processo similar ao utilizado pela pesca de cerco em mar aberto. O peixe é cercado, fica preso na rede e depois de puxado à rede manualmente, é transbordado para as caixas de transporte que estão no barco através do uso de um camuroeiro ou chalavar. Portanto, a captura consiste em passar uma rede de cerco, nós chamamos de rede de cerco, passamos em redor da jaula para capturar o peixe que está dentro da jaula, reduzir o volume e depois retirar o peixe, porque neste caso são 1200 kg de dourada, que é para o mercado regional. Concluída a captura da quantidade de pescado previamente definida, as redes são recolhidas e acondicionadas a bordo. Dá-se então início à viagem de regresso, num percurso relativamente curto de cerca de 10 minutos até ao cais da Ribeira Brava. Atracada a embarcação, é feita a descarga das caixas para o cais, onde é colocada mais uma camada de gelo sobre o peixe, para uma melhor conservação durante o transporte com destino às instalações da empresa no Porto Novo.
Uma vez descarregado, o peixe é lavado e sujeito a uma triagem e calibragem. Processo totalmente mecanizado que vai separando as douradas em lotes, conforme o peso, em grupos de, por exemplo, menos de 180 gramas, entre 180 e 300, 300 e 380, até ao grupo com indivíduos com mais de 400 gramas. Bem, após a triagem da dourada que fizemos a captura na parte da manhã, portanto, o peixe vem para aqui para a fábrica, é triado por tamanhos. Depois esse peixe tem dois destinos, ou é vendido em fresco na região, ou vai para a transformação. Esse produto transformado pode ser em escalada, em filete ou em viscerada. Portanto, normalmente esse produto dedica-se ao mercado exterior, para o continente, que tem uma maior apetência pelo produto escalado na restauração, porque é um peixe fácil de servir, não tem que andar a escamar e a preparar. Ao contrário daqui na região, ainda há muita tradição do peixe inteiro, peixe de prato, e então vendemos mais em fresco para aqui, para a Madeira. No caso do processamento do peixe, quer este seja apenas viscerado, cortado em filetes ou escalado, o processo é completamente manual e obedece a um controle rigoroso de higiene. À exceção do peixe, que segue para as superfícies comerciais para ser vendido fresco, todo o restante que sofreu um processo de transformação é congelado a menos de 35 graus antes de ser sujeito a um novo processo que consiste em passar o produto por água à temperatura ambiente, resultando desse choque térmico a criação de uma espécie de película de gelo que aumenta a proteção durante o embalamento. Depois, as caixas ainda são pesadas para uniformizar o peso nos 7 kg por embalagem, voltando a passar por uma câmara frigorífica congeladora, desta vez a menos 20 graus, antes de serem enviadas para os diferentes sítios onde o produto será comercializado ou consumido, concluindo-se assim o ciclo da produção de dourada em aquacultura, iniciado com a criação e importação de juvenis.